Continuar comentando as questões da prova da biodiesel, né, uma sucursal da Petrobras. Agora a questão 24. O sistema MRP, Material Requirement Planning, é composto de algumas ferramentas básicas. A fase mais importante do planejamento e controle de uma empresa, que forma a base para o cálculo da capacidade, constituindo-se na principal entrada para o planejamento das necessidades de materiais, é o controle de estoque dos fornecedores, por aí adiante. Bom, em primeira coisa, é principal entrada. A própria questão, ela já está te dando a dica do que ela quer. A fase mais importante do planejamento e controle, a fase mais importante do planejamento e controle de uma empresa, que forma a base para o cálculo da capacidade. A gente já sabe que isso aqui é o programa mestre de produção, mas é uma questão muito óbvia, dada praticamente de graça, até mesmo porque o controle não faz parte de entrada, né? O controle de estoque dos fornecedores não faz parte do planejamento. Eu não planejo o estoque dos meus fornecedores. Portanto, essa aqui já fica anulada por conta disso. A letra C. Software simulador das necessidades de materiais. O software ele pode ser até uma ferramenta utilizada, mas não é a principal entrada. Ele vai simular, mas ele precisa de dados para poder simular. Então ele não é a entrada, ele pode ser até um meio. Mesmo assim, nós não vamos considerar ele como uma fase. Isso faz parte do processo, mas não chega a ser uma fase. Sistema EDI. O sistema EDI ele é um sistema de interligação entre empresas, entre pessoas que fazem negócio entre si. Ele também não tem nada a ver com a entrada. O tempo necessário para armazenamento, né, armazenagem dos produtos acabados. O tempo também não tem nada a ver com entrada, né? Então fica apenas a B. Agora vamos dar uma olhada aqui em alguns conceitos do MERP, porque essa questão aqui realmente foi de graça e pode ser que as próximas que tratem desse assunto queiram um pouquinho mais. Vamos primeiro ver só alguns conceitos rapidamente, né? O que é o MERP? MRP. O que é um MRP? Isso aqui é um sistema de planejamento de produção. Também ele pode ser chamado em alguns momentos, né, de just in case. E o sistema que seria o concorrente, um outro sistema que também pode ser aplicado, né, que ele é o contrário, né, o diferente de just in time. A única diferença é que aqui você produz estoque e aqui você não produz estoque. Essa é a ideia básica, embora o just-in-time ele tenha a intenção de evitar desperdícios. O just-in-case ele vai produzir estoque porque a demanda dele, isso aqui é usado no ambiente onde a demanda tem alta flutuabilidade. Esse aqui já vai ser usado onde a demanda é constante.
O MRP ele vai planejar as necessidades de materiais baseado numa coisa que a gente chama de previsão de demanda, ou até mesmo de alguns pedidos que a empresa já possa ter em carteira. Um esquema apropriado para esse entendimento seria o seguinte: você tem aqui, ó, planejamento das necessidades materiais. Ela vai gerar o seguinte: ela vai gerar ordens de compra. Essa é a saída do sistema MRP: gerar ordens de compra ou gerar ordens de produção. Essa é a minha saída do meu sistema MRP. Agora, esse sistema ele tem que ter as entradas, né? Como diz lá a questão, qual vai ser a principal entrada das informações? O MRP é um sistema suportado por computador, né, que vai calcular a necessidade de materiais. O que ele precisa para saber calcular essa quantidade de materiais? Ele vai ter que ter um estudo de mercado que vai fazer uma previsão de venda. Previsão de vendas, né, de demanda. Mas ele também tem os nossos pedidos já em carteiras. A empresa pode ainda ter alguns pedidos ainda não atendidos em carteiras. Em carteira. Isso aqui vai alimentar o nosso programa mestre de produção. Com base nessa informação, na informação cedida por esse programa, o nosso planejamento vai consultar uma coisa que a gente chama de estrutura dos produtos. Deixa eu escrever direito, que assim também está abusando. Estrutura dos produtos. A estrutura dos produtos é onde consta aquela lista de materiais com cada componente, em cada quantidade específica de cada produto. E vai consultar o nosso estoque, né, as posições de estoque. Quando receber dela a informação, ele gera a ordem de compra, porque ele vai pegar aqui o que ele precisa para atender essa demanda. A demanda aqui vai consultar a estrutura dos produtos, quais os itens que ele precisa para atender o programa mestre de produção, vai consultar o estoque, o que não tiver no estoque, a diferença do estoque, ele vai gerar ordens de compra se for uma aquisição externa, e produção se for um tipo de aquisição interna, né? Você produz o próprio item que você usa naquele produto. O subproduto, você produz o subproduto, a submontagem de uma forma geral. A questão 25, ela praticamente ela já vai tratar um pouquinho do outro assunto, mas nós vamos conseguir ver aqui alguma coisa. Por exemplo, um fabricante de latas de alumínio quer produzir 26.400 unidades destes itens nos próximos 3 meses, a uma taxa nivelada de produção. Aqui tem um conceito, né? Taxa nivelada de produção. Você tem aqui, ó. Se botar em dia vai ficar complicado, mas vamos botar dia. Primeiro dia,
você produziu, vamos botar aqui 100 itens. Aí o segundo dia, você produziu também 100 itens. No terceiro dia, também produziu 100 itens. No dia, seja lá qual for ele, você também produziu 100 itens. Isso é conhecido como produção nivelada, porque você mantém sempre o mesmo nível de produção. Aqui agora ele vai seguir, ó. Primeiro mês em 3 meses, né? Desculpa. O primeiro mês tem 26 dias úteis. O segundo mês 25 e o terceiro 15 dias úteis, devido ao fechamento anual da fábrica para férias coletivas. A empresa deve produzir, em média, por dia, para nivelar a produção, o seguinte número de unidades. O que você vai fazer nessa questão aqui? Você vai somar os dias, 26, 25 e 15. 16 sobe 1, 66. Vai pegar a produção completa. Opa, acho que eu inverti algum número ali. Vai pegar a produção completa, 26.400, e vai dividir por 66. Aqui vai dar 4, dá 264, sobra 0, completa, 400. Agora, voltando aqui ao nosso exemplo. Bom, a resposta da 25 é a letra A, uma questão bem simples. Agora, voltando aqui para o nosso exemplo aqui do planejamento. A lata de alumínio, né, o fabricante de lata de alumínio quer produzir esta quantidade, porque ele preveu que o mercado demanda dessa quantidade de latas de alumínio. Como é que ele vai fazer agora? O que ele precisa para produzir a latinha de alumínio? Vamos supor que cada lata de alumínio leve 10 gramas de alumínio. E que ele precise que ele tenha máquinas que vamos dizer que faz 100 não, para ficar um exemplo bem fechadinho, faz 100, 140, 450 latas dia. E vamos dizer que essa máquina ela possa ser operada por um homem. Aqui uma máquina que faça 50 latas horas, desculpa. 50 latas horas. Ela tem um homem para operar esta máquina e trabalha 8 horas por dia. 8 horas dia. Ele vai fazer lá o planejamento, que ele precisa contratar uma pessoa, né, o programa mestre dele aqui. A entrada aqui é a quantidade que ele quer produzir, 26.400. Ele quer produzir 26.400, isso é uma entrada, que vai vir aqui, ó, previsão de demanda mais pedidos. Aqui ele tem aqui 26.400. Ele vai jogar isso aqui no programa mestre de produção. Como é que vai funcionar o programa mestre de produção? Eu preciso produzir 400 latas dia. Então meu programa mestre vai pegar lá as 400 latas por dia que ele vai precisar produzir e vai planejar. Ele vai primeiro consultar a posição de estoque. Melhor, primeiro ele vai consultar a lista, a estrutura dos produtos, e ele vai ver o seguinte: o que eu preciso para fazer essa lata? Eu preciso de 10 gramas de alumínio e um homem por dia.
Então ele vai chegar lá no estoque e vai ver o seguinte: bom, 10, eu preciso de 4, 10 gramas vezes 400 dá 4.000 gramas. Eu preciso de 4 quilos de alumínio dia. Isso aqui é um exemplo hipotético dizendo que cada lata gasta 10 gramas de alumínio. Eu preciso de 4 quilos por dia de alumínio. Aí ele vai consultar uma outra informação. Eu tenho funcionário? Eu preciso contratar? Não, tu já tem um funcionário, já está treinado naquela máquina, ele já está acostumado a trabalhar com a máquina, então ele vai me dar a máxima produtividade que a máquina tem. Um outro aspecto agora: quanto tempo o meu fornecedor leva para entregar esses 4 quilos de alumínio, né, que é o nosso chamado lead time, que é o tempo que eu levo para requisitar, que leva entre a minha requisição e a efetiva entrega do produto pelo meu fornecedor. Esse é o primeiro passo. Vamos dizer aí que meu fornecedor ele tenha um lead time de 4 dias. Agora tem uma outra coisa também que nós vamos ter que levar em consideração. Vamos marcar aqui o lead time, 4 dias. Uma outra coisa que nós vamos levar em consideração também é o nosso leque, que é o lote econômico de compra. Para que eu tenha um custo total, né, da colocação do meu pedido seja o menor possível, né, tenha o melhor custo-benefício. Esse pedido ele tem que estar dentro de um número de lote econômico que vai me representar o menor custo total de aquisição e o menor custo de manutenção do estoque. O leque, vamos dizer que o nosso leque, né, o lote econômico de compra, seja, botar aqui 32 para poder complicar um pouquinho, 32 quilos de alumínio. O meu lote econômico é o ponto que eu consigo chegar máximo entre o custo de aquisição e o custo de manutenção de estoque. Então eu tenho 32 e um lead time de 4 dias. Ou seja, o que eu vou fazer agora? Eu preciso de ter material para trabalhar pelo menos 4 dias, isso sem levar em conta meu estoque de segurança. Eu não vou levar em conta aqui estoque de segurança, porque senão nós vamos estender muito esse vídeo. Então o que acontece aqui? Eu tenho 4 dias, então eu preciso automaticamente, para suprir esse lead time, eu vou precisar de 16 quilos de alumínio. Porque se eu pedir 4 quilos hoje, apenas 4 quilos para usar hoje, eu vou usar os 4 quilos e vou ficar, vou ter que colocar o pedido hoje e vou esperar 3 dias sem fazer nada para que o meu fornecedor entregue lá no quarto dia os meus 4 quilos eu volte a produzir. Então eu tenho que pedir no mínimo 16 quilos de alumínio para atender a demanda durante o meu lead time. Só que eu sei que meu leque, né, meu lote econômico de compra é de 32 quilos. Aí o que eu vou fazer? Eu, em vez de comprar 16 quilos, eu vou comprar 32 quilos. Então meu programa vai verificar tudo isso. Tudo isso são informações de entrada, né? Aqui entra o leque, aqui entra o lead time. São algumas informações que entram no meu sistema para poder agregar as informações. Isso tudo é processado por computador e vai gerar as ordens de aquisições. Levando em consideração que nessa primeira vez você comprou 32 quilos, ou melhor, vamos diminuir aqui que é para poder ficar mais complicado, senão vai ficar muito fechadinho, muito certo. Vamos botar que seja, o nosso leque seja na verdade de 40 quilos. Então eu comprei 40 quilos nesse primeiro dia, né? Aqui no primeiro dia, nosso leque
é igual a 40. Então o meu programa gerou um pedido de 40 quilos. Aí no segundo, vou trabalhar com esses 40 quilos durante 4 dias. Aí no quinto dia, meu sistema sabe que meu lead time é de 4 tempos, que minha previsão foi de 4 dias. Aqui no quarto dia, no quinto dia, o meu MERP vai consultar novamente lá para poder saber o que ele precisa comprar, porque o meu lead time ele é de 4 dias. Então o que acontece? Ele vai pegar e vai verificar o seguinte, que eu usei 16 dos 40 que eu comprei. Eu vou ter ainda 24 quilos em estoque. E eu preciso de 16 para manter mais 4 dias de trabalho. Então o que ele vai fazer? Ele não vai gerar pedido de compra, apenas vai gerar a ordem de produção. Então ele vai gerar a ordem de produção para mais 4 dias. No final desses 24 dias, desses 4 dias, ele vai verificar lá o estoque. Ele consumiu mais 16, 24 menos 16, eu vou ter 8, 0. 8 quilos. Não é o suficiente para atender mais um período do lead time. Então o que ele faz? Ele dispara mais uma ordem de compra no oitavo dia. Oitavo dia, ele vai disparar uma ordem de compra que tem que ser igual ao meu lote econômico de 40 quilos. Meu lote econômico de 40 quilos vai chegar aqui, minha posição de estoque já tem 8, eu vou ficar com 48 quilos no estoque. Começa o ciclo todo de novo. Daqui a 4 dias ele vai consultar, ainda vai ter estoque, vai consultar de novo, ainda vai ter estoque. Quando consultar de novo, ele ainda vai ter estoque, pelo menos aí para uns 3 ciclos, né? Que aí nasce a ideia do ciclo produtivo, que geralmente vai ser igual ao lead time. Bom, vamos ficar por aqui por enquanto e mais tarde a gente volta aí com as outras questões.